Os anos 2000 foi um período muito frutífero musicalmente, ainda que algumas pessoas tentem diminuir ou até negar isso. Teve tudo, movimentos, tendências, estéticas, hits, álbuns emblemáticos, tudo que as outras décadas anteriores tiveram. Porém, o modo como isso chegou até as pessoas que foi diferente. Foi nessa época que o modo de consumir música mudou totalmente. Nos anos 2000 é onde a internet começa a engrenar como algo que faz parte das rotinas das pessoas. E como a música também sempre fez parte da rotina das pessoas, uma hora a internet e a música iam se cruzar. Isso obviamente aconteceu e ocasionou grande impacto na indústria musical e na forma das pessoas ouvirem música. A música da época era pautada na mesma fonte das décadas anteriores, que era a juventude. Afinal, os jovens sempre protagonizaram o senso crítico da classe musical. Mas os jovens dos anos 2000 eram claramente diferentes dos jovens de outras gerações. Suas preocupações eram outras. Essa juventude toma a noção de que pode ser mais exigente porque a internet proporcionou isso. Se você não gosta de algo, sem problemas. Com a internet há uma infinidade de opções para você escolher. A prova disso é que na década de 2000 foi provavelmente a década que mais produziu ídolos teen. Desde Strokes no começo a Justin Bieber no fim, a adolescência foi o principal combustível da música dos anos 2000. Quando a década começou, logo de cara já dava pra perceber que seria uma época bem diversa, de forma que é difícil destacar um protagonista exclusivo. Mas entre os principais nomes, todos compartilhavam algo em comum, a mistura do seu gênero com outros elementos. Desde o começo, a década se revezava entre nomes que surpreendiam surgindo de forma despretensiosa. Eminem, The White Stripes, Beyoncé, Daft Punk foram nomes que ascenderam o mercado sem nenhuma cena que os precedessem. Isso difere bem os anos 2000 das outras épocas. Enquanto no começo dos anos 80 já tinha o New Wave, os anos 90 o Grunge, o começo dos anos 2000 não apresentou nenhum movimento tão claro. Apesar de que o New Metal já estava despontando através de bandas como System of a Down, Slipknot e Korn, mas o mainstream demorou para credenciá-los como mereciam. Pouco a pouco as cenas foram se formando, um exemplo disso foi a galera do indie, que começou a aparecer com bandas como The Strokes, White Stripes, The Killers e também Arcade Fire. A partir da segunda metade dos anos 2000 as coisas foram se solidificando e as tendências foram aflorando. Então, falando dos Strokes, após lançar seu terceiro álbum, começou a desaparecer dos casuais elogios e perderam essa coroa de queridinhos do alternativo. Os seus contemporâneos White Stripes seguiam o mesmo caminho, apesar de Jack White ter se credenciado com uma figura bem importante naquela época, diversificando sua criatividade através de projetos paralelos. Isso ajudou a não sair da boca do povo. Com isso, a cena indie sempre alternava seu nome principal através de bandas como Kings of Leon, Arctic Monkeys e também o Muse. Já no pop, cada vez mais se desenhava esse reinado da Beyoncé. Apesar de ter surgido grandes nomes naquela época, como a Amy Winehouse e também o Justin Timberlake, ela conduzia muito bem tudo em torno de sua música, como seus clipes e também as coreografias. Diante desse cenário, quando surgiu outros nomes importantes também, como Rihanna, Lady Gaga e Katy Perry, ela já era referência a ser seguida. Porém, esse protagonismo de Beyoncé jamais resultou em algum tipo de competição. Aliás, a cena do pop sempre foi principal em promover colaborações. No hip hop e no rap a galera tava todo vapor e a cada álbum lançado os holofotes direcionavam a cada artista diferente. Kanye West, Eminem, Jay-Z, 50 Cent, o mercado fonográfico enfim se rendia ao gênero que mais ascendia comercialmente e socialmente. Com essa galera no auge, o rap foi aos poucos evoluindo do simplório carrões e dinheiro a uma ferramenta de crítica que dominava o pensamento dos jovens. O interesse dos jovens foi o que direcionou essa década, então assumindo que o rap foi o gênero que mais conversou com a juventude nessa época, e não seria nenhum exagero dizer pra vocês que esse sim foi o som da década.
O rock mais tradicional não desapareceu frente a novas tendências, através de nomes de longa data como Red Hot Chili Peppers, Oasis, Radiohead e Pearl Jam. O gênero conseguiu conversar com uma nova geração através da sua linguagem de grandes álbuns. O rock também tornou outras facetas e se reinventou de algumas formas, como através do já citado indie rock e dos projetos de alguns como Foo Fighters, do Dave Grohl, Queens of Stone Age, de Josh Homme e Audioslave, de Chris Cornell e Tom Morello. Mas a cereja do bolo no rock ficou por conta do emo pop punk. Todas essas vertentes que a gente falou do indie rock aos medalhões, era difícil ver alguma uniformidade no som, na estética. Por exemplo, o Kings of Leon fazia algo bem diferente do que o Muse fazia, assim como havia uma diferença gritante nas obras de Red Hot Chili Peppers e também Radiohead. Já no caso do emo, isso não existia. Bandas que nasceram juntas formaram toda uma estética e uma cena que produziam fãs fiéis. My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Paramore e também Simple Plan são apenas algumas das muitas bandas que marcaram os jovens emotivos dos anos 2000. Apesar da gente não ter ressaltado nenhum protagonismo absoluto no rock, dá pra ter um consenso de que o Linkin Park foi realmente a grande banda da década. No período de 2000 a 2009, poucas bandas mantiveram o mesmo status de expectativa perante ao público. A cada álbum desse período, os caras conquistavam mais fãs e mais respeito da crítica. Aqui no Brasil rolava de tudo, desde Charlie Brown Jr. a MC Marcinho, desde a cena do hardcore ao sertanejo universitário. Mesmo assim, o Brasil seguia o método do eixo norte do globo, que era realmente focar nos jovens. Isso explica os fenômenos que formaram alguns artistas e grupos como Ruge e NX0. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. Diante desse turbilhão de coisas que foi essa época, a internet potencializou tudo o que estava na cabeça dos jovens, fazendo quem não era jovem agir como tal. Por isso, quando falamos dos anos 2000, a frase "a juventude só é boa em retrospectiva" faz total sentido. Afinal de contas, pode ter certeza que eu, como você, a gente era bem diferente na década passada, mas mesmo assim a gente recorda com muito carinho.